Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar, né? Nossa jornada da nossa consciência. A nossa consciência está por aqui ainda, né, pessoal? A gente tem o corpo ainda, né? O que prende a nossa consciência aqui nessa realidade. Eu acho até a gente cumprir o nosso propósito, né, pessoal? Esse propósito da nossa alma, tá? Mas é isso, enquanto a gente não vamos seguir a nossa viagem da consciência, a gente está aqui fazendo o nosso propósito, como é que se diz? Trabalhando essa nossa espiritualidade, tá, pessoal? Graças a Deus, né, a gente tem feito aí estudo aí, séries, novelas, né, para vocês assistirem, né, pensarem, né, pessoal? Porque as novelas, as séries fazem para a gente pensar, pessoal, tá? Tudo aqui está para a gente pensar nas coisas que acontecem. Você vê que as séries, as novelas é feita pela Matrix, mas ele está passando uma mensagem para a sua consciência, tá? Então, também aqui a minha série, né? A gente estudando aí, a gente já está na quinta, né, pessoal? Na quinta parte dessa série que é o que é o alinhamento da alma, né, pessoal? Nossa, pessoal, eu tô surpreso aí, né? Porque eu pensei assim, as pessoas não vão entender isso, tá? Não vai, né, ficar acompanhando, não vai ter interesse, né? Eu achando que vocês não iam ter interesse, tá? Mas isso é meu pensamento racional, né, de homem, né, pessoal? Mas eu sei que o espírito ele tá trabalhando, tá? Na minha vida, na sua vida, né, pessoal? É um trabalho em conjunto, tá? Tá todo mundo no conjunto. Tá vendo, pessoal? Agora, é fácil, irmão Samuel, a gente se alinhar? Não, pessoal, tá? Você vê que para a gente se alinhar, você vê que a gente tem que colocar frequências, largar então frequências baixas, né? Então, a gente, como ser humano que tem aqui a nossa identidade egóica, que é esse homem aqui terreno, o homem do desejo, tá, pessoal? Ele tem uma luta, ele tem uma luta contra esse homem espiritual, que é o homem, que é a nossa alma divina, né? Então, a gente, para se alinhar com essas frequências altas, a gente, né, pessoal? A gente tem resistência, né? Foi por isso que num vídeo aí passado aí que eu falei aqui no meu canal tem os Heróis da Resistência. É o nome até de uma banda, né? Herói da Resistência. Então, porque as pessoas estão resistindo, tá? Então, quando eu falo coisas aqui, tá? Que mexe com sua alma, talvez até você fique até irritado comigo, tá? Sabe? Não goste mais de mim. Por isso que às vezes tem pessoas aqui que me amam e me odeiam ao mesmo tempo. Como é assim, moço? É verdade, pessoal, tá? Tem pessoas que, nossa, gosta, mas na hora que eu tô falando algumas coisas que tá mexendo com a alma, algumas coisas, a gente, né? Não é porque eu quero, né, pessoal? É porque é a espiritualidade nos chamando a atenção para a gente tomar consciência disso e começar a equilibrar, tá? Porque quem decide tudo, tá, pessoal, é a sua consciência. Eu só estou trazendo informações, mensagens, conhecimento
para você tomar a decisão correta, o que é melhor. Então, se você achar, não, isso é melhor, isso é verdade, você aceita, então sua consciência toma uma decisão, tá? A gente não pode fazer nada se a pessoa decidir não querer, pessoal. A gente tem que entender isso, tá? É difícil, eu sei que vocês têm aprendido doutrina de homem aí, doutrina das religiões, tá? Eu sei disso, mas não é dessa forma, tá? Que a espiritualidade está trabalhando. Por isso que eu falo que aqui meu canal é um lugar de consciência, de sentir. Você precisa sentir também, tá? É um lugar, um ambiente disso, tá? Foi por isso que eu abri meu canal. E a gente tendo esse relacionamento com Deus, com a espiritualidade, sem nenhum vínculo com o grupo religioso. Então, você agora está tendo um relacionamento com a sua espiritualidade, com seu Deus, né? Sem você estar indo em algum grupo nenhum. Tem muitos desses aqui no meu canal. Entende, pessoal? Mas antes de a gente começar, tá? Eu vou tomar aqui um chá para esquentar a garganta, o peito, tá, pessoal? Muito bom, tá? Graças a Deus. Graças a Deus por esse chá, tá? Então, pessoal, é isso, tá? A gente encontramos essas dificuldades, né? Foi o que eu falei, as fases da nossa desintegração do ego, né? Então, a gente está nesse processo, tá? Então, algumas coisas a gente resiste, né? Algum vício, alguma coisa, tá? E a gente está nesse processo, tá? E estamos trabalhando, né? Vamos trabalhando que daqui a pouco a gente, quando vê, a gente já não está mais praticando aqui, não já está mais, né, envolvido com aquela coisa, entende? A gente já se libertou disso, tá, pessoal? Porque as pessoas pensam que é um passe de mágica, tá, pessoal? Pronto, aceitei Jesus. Pronto, agora entrei aqui. Pronto, agora eu estou mudado. Não, não existe isso, pessoal, tá? E muitos religiosos pensam assim, tá, pessoal? Pensa assim, tá? Por isso que as pessoas estão lá nos templos religiosos, nos grupos, né? Não muda, a gente tem que ter paciência. Estão cometendo muitos erros porque estão nesse ego. Então, ele precisa estar nesse processo verdadeiramente, né? Com consciência, para ir entrar no processo de desintegração do ego. Então, ir largando as coisas. Crença familiar limitante, né? Crença limitante da sociedade, crença limitante da religião. Principalmente, tá, pessoal? A maioria do que vieram aqui, tá? Tinha muita crenças dessa religião, dessa matrix, né? Tem várias pessoas de vários grupos aqui no meu canal, tá? De vários grupos, é católico, evangélico, espírita, tem vários aqui, tá? Até espiritualista aqui que estava revoltado com a vida, tá, pessoal? Então, é isso. Não é fácil, mas a gente está trabalhando, tá? Isso que é importante, tá, pessoal? É você começar a trabalhar sem deixar a peteca cair, né? Meu Deus, a peteca cair. Mas vamos lá para o nosso estudo, pessoal, para a gente não ficar falando bobagem aqui, né, pessoal? Mas é interessante, né? Então, o nosso tema que a gente está falando, né? Já falamos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte. Ontem foi a quinta parte, então vamos para a sexta parte, né?
desse tema que rendeu essa novela toda aqui, tá? Que a gente está contando aqui, que é o alinhamento da alma, tá, pessoal? Então, não, 6 partes, tá? 6, não sei se a gente vai para o sétimo, né? Mas se você não saber o que é esse alinhamento, tá, pessoal? Aí você não assistiu nenhum vídeo meu, né? Ele fala o que é o alinhamento da alma. Ele fala o alinhamento da alma é um processo de sincronia entre os valores profundos, crenças e propósito da vida de uma pessoa, permitindo que as suas ações e decisões estejam em harmonia com a verdadeira essência. Então, isso que é o alinhamento, a gente entrar nessa harmonia, né? Com os valores profundos, com o nosso propósito, né? Então, a nossa ação aqui, nessa realidade, a nossa decisão, vai ter que estar de acordo com a verdadeira essência quer, não de acordo com o que o ego quer, tá? O ego quer uma coisa, o ego quer bagaceira, pessoal, tá? É normal, a gente só tem que controlar ele, tá? Tá descontrolado. Aí ele fala, este conceito também pode ser referido ao equilíbrio entre o corpo, a mente, a alma e o espírito. Então, quando a gente está trabalhando esse equilíbrio, tá, pessoal? Energeticamente, mentalmente, a gente tá fazendo essa limpeza à alma, tá trabalhando a nossa conexão, buscando a Deus. Então, a gente está, como é que se diz, se alinhando com a alma, que promovendo bem-estar, paz interior e senso de totalidade. Então, que vai trazer essa bem-estar para o nosso ser, uma paz interior, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Aqui no meu canal já tive muito feedback que, nossa, pessoas aqui vieram me contar que estavam sentindo uma paz, assim, uma felicidade, né? Eu digo, "Oh, acabou os problemas da pessoa." Entende, pessoal? Mas por quê? Porque entrou nessa alinhamento da alma com a frequência, tá? Agora, tem que continuar. É dia a dia, tá, pessoal? Você viu que é diariamente, é o trabalho do nosso processo. Não tenho como que fazer. Ah, não quero mais fazer mais nada, não, meu senhor. Quero orar, não quero meditar. Eu digo, aí, como é que você veio fazer o que aqui, pessoal? Eu não quero, não, eu vou parar. Aí não posso fazer nada por você, é uma decisão sua. Mas você tem que continuar, entende? Então, isso foi, e aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que entrar nesse processo de sincronia? Então, quem entra é a nossa consciência, né? Quando a gente desperta, começa a buscar interesse de coisas espirituais, de a gente buscar valores éticos, morais, tá? Então, quando você está entrando nesse processo de sincronizar as suas frequências com a sua essência verdadeira, com a sua alma. Então, o alinhamento da alma, né? Então, por isso que a gente tem que estar nesse. É importante, tá, pessoal? Então, falamos a primeira, segunda, terceira, deixa eu ver aqui, quarta. E aí, ontem a gente falou a quinta parte, não foi, pessoal? Agora a gente vai falar a sexta parte. E a gente está aqui nos versículos das Escrituras da Bíblia, né? A gente parou aqui em Tiago 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pedem por motivo errado, para gastar em seu prazer. Então, você vê que até esses religiosos estão pedindo errado, tá, pessoal? Estão pedindo tudo em relação ao ego dele. Então, a gente viu isso ontem, né?
Eu falei, então, pessoas, olha o que as pessoas pedem aí. Eu quero uma mansão, eu quero um carro, eu quero uma casa lá com as duas mulheres que estejam me servindo lá. O desejo do homem, né? O desejo da mulher já é outro, tá pedindo para Deus. Entende, pessoal? Então tem essas coisas, tá? Olha aí a igreja como tá. Por isso que eles veem a prosperidade para sua vida, vem a ver. E as pessoas valem, porque é isso que vocês estão vibrando, tá? Vocês vão e enche lá as reuniões dele, esses camaradas, tudo tirando dinheiro de você. Não, eu digo, olha, você para ser próspero, você vai ter que dar aqui. Aí você vai lá, então. Aí eles estão ficando ricos, tá? Poderosos aí, porque o dinheiro aqui nessa realidade manda, né? E se alguém falar alguma coisa contra um camarada desse, é capaz até de processar, né? É capaz até de você ser preso, acontecer aí, porque se você falar com o camarada desse agora tá com advogado, tem um monte de gente aí atrás por causa do dinheiro dele, tá? É, o dinheiro aqui, tá, pessoal? Nessa realidade é forte, tá? É, não interessa quem é você. Você tendo dinheiro, tá? As pessoas já vão olhar diferente para você. Pode até ser uma pessoa mal aí, que esteja fazendo mal. Mas tem dinheiro já é outra coisa, tá? Entende? Mas Deus não está olhando isso, tá, pessoal? O verdadeiro Deus, né? Porque tem um Deus aí que importa com isso, né? Ah, o que mais, pessoal? A sexta parte, vamos lá. Tiago 3,14. Contudo, se você abriga no seu coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Então, se você ainda está com essa frequência, né, pessoal? Inveja, tá na ambição egoísta, só pensando em você, né? Não se glorie dessa frequência. Isso não é uma frequência para a gente se gloriar, pessoal. E nem negue a verdade. Mesmo você estando nessa frequência, não. Eu estou errado. Eu estou errado. É a verdade ali. O irmão Samuel está falando, é verdade, é verdade. Eu estou errado, eu preciso me consertar, mas ainda eu não tomei minha decisão. Quando você tem uma atitude dessa, é muito boa, tá, pessoal? Porque você reconhece o que é verdade. Você não está conseguindo entrar na frequência da verdade. Por você estar ainda apegado a muita coisa, atrelado, tá? Tá tudo certo, pessoal, mas você reconhece a verdade. É importante, já é o primeiro passo. Agora você tem que fazer o esforço de andar nessa frequência da verdade, tá? É um esforço. É o reino, por isso que o Cristo fala, o reino de Deus é tomado por esforço. A gente tem que fazer um esforço para conseguir a frequência do reino de Deus, tá? Ah, o que mais, pessoal? Lucas 11:39. Então o Senhor lhe disse-lhe, disse-lhe Disse-lhe vocês, fariseu, limpa o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Então, pessoal, você entende que Cristo estava olhando o interior das pessoas, não estava olhando o exterior? Porque os fariseus, tá, pessoal? Ele era bem posudo daquela época, então era os religiosos daquela época. Mas o que Jesus disse a ele? Você limpa o exterior, então fora, né? O copo e o prato, tudo limpo, né? Os caras bem, como é que se diz, com etiqueta, né? Mas o que é que Cristo estava olhando para ele? Mas interiormente, então, estava olhando a alma, cheia de ganância, então. Estava tudo procurando dinheiro, como é? Com ambição egoísta,
tudo querendo dinheiro, um para si, tá? Então estava nessa ganância e de maldade, ainda tinha, na alma dele tinha maldade, fazendo maldade com as outras pessoas. Religioso daquela época de Jesus. Será que existe esse religioso ainda, pessoal? Ou não? Coloca aí nos comentários. Será que existe fariseu na nossa época como existiu na época de Jesus, pessoal? É uma pergunta, tá? Se vocês quiserem responder, responda, tá? Então, foi isso que Cristo estava olhando, a alma da pessoa. Então, Deus olha a sua alma, tá, pessoal? É isso que ele está vendo, ele não está vendo o exterior, tá? Essa é uma visão de um filho de Deus, de um homem espiritual. É o que a gente precisa, tá, pessoal? Quando ir olhar as pessoas, tá? Eu sei que a gente está manchado pela questão aqui dessa realidade social. As pessoas aqui olham se é branca, se tem dinheiro. Isso aqui tem, tá, pessoal? Então, mas a gente que é espiritual já precisa ir se limpando dessas coisas, tá? A gente olha se é bonito, né? De acordo com o padrão desse mundo, tá? Então, se é bonito, então, eu sei disso, isso tudo acontece aqui. Não é à toa que está aí os preconceitos da vida, tá? Não é à toa que está aí. Eu sei que isso acontece, tá, pessoal? Então, tem muita gente que me olha aqui, depois fala assim, nossa, eu fiquei surpreso com o seu vídeo. Eu digo, por quê? Nossa, eu não esperava tanto de você. Por que eu não esperava tanto de mim? Porque é a minha imagem, tá, pessoal? Eu entendo essas pessoas, tá? É normal ela ter essa impressão, né, da minha pessoa, porque ela tá olhando aqui o meu veículo, né? O meu personagem aqui, egóico, que é Samuel, tá? Então, aqui nessa realidade, a minha consciência está se manifestando como? Aqui em um personagem que eu se chamo Samuel, tá? Eu nasci aqui em Salvador, Bahia, Brasil, né? Que eu moro em uma periferia, tá? Numa região mais, né? Que é pobre em relação às outras camadas sociais. Então, eu sei que vocês olham. Não tem como não olhar, tá? Porque a gente foi programado aí pela Matrix aí a olhar isso, a ter essa separação, tá? Por isso que eu vejo muitos comentários falando isso, eu não esperava. Ainda bem que ele assistiu meu vídeo, né? Porque talvez ele visse assim, um canal assim simples, talvez vou assistir nada disso não. Mas às vezes o tema, né? Alguma coisa chamou a atenção e disse, nossa, o que que esse cara tá falando aqui? O que é isso aí? Alinhamento da alma? Então, talvez isso fez com que chamasse a sua atenção, né? Aí você parou para assistir meu vídeo. Isso acontece, tá, pessoal? Eu sei como as pessoas se comportam consciencialmente nessa realidade. Mas é isso, a gente tem que, quem é espiritual, tem que ter uma visão de olhar a alma da pessoa. Não olhar a beleza, sabe? Mas eu sei que isso acontece, tá, pessoal? No meio aí religioso, no meio em toda a sociedade isso está acontecendo. O que mais? Lucas 12, versículo 15. Então lhe disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, pessoal, olha o que Cristo fala para os discípulos, né? Ele já estava advertindo, é por isso que depois os discípulos vão ensinar isso aos irmãos, né? Ele vai ensinar isso. O que é que ele fala?
Então lhe disse, cuide e fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. Então, todo tipo de ganância. Por quê? Ele viu no interior dos fariseus a ganância e a maldade. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens materiais dessa terra. Então, um homem de Deus não é conhecido por isso. É conhecido como homem de Deus. Então, pela sua frequência, pela sua, como é que se diz? Ação aqui de bondade aqui, pessoal. Ele não é conhecido, então é conhecido pela alma, porque ele está vibrando, ele não é conhecido pelo bem, né? Se o cara não tem uma casa, um carro de luxo, se o cara não tem, aí a pessoa não é de Deus, tá? E teve aí uma igreja aqui, né, aqui do Brasil, famosa aí, vocês conhecem quem é, não vou dizer o nome. Fala que se você tá aí na miséria, você não é nada, você não é de Deus. Olha o que eles jogam na sua cara, pessoal. Olha o que Cristo está falando. Um homem, né, de Deus, um homem espiritual, ele não é conhecido pelo bem deles, tá? Pelo bem que ele tem aqui. Mas vê como Satanás descarado fez usando essas matrizes religiosas. Dizer que se você está na miséria, você é do diabo, você não é de Deus. Entende? Então Cristo deu sobreaviso, fique de sobreaviso isso, né? Que a vida de um homem de Deus não consiste na quantidade dos seus bens. O que mais? Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a frequência, né, pessoal, para a gente se alinhar com a alma, ela tem que ser uma frequência de humildade. Mas é o que não está acontecendo, tá, pessoal? Com os líderes religiosos. Muitos estão se exaltando, tá, pessoal? E estão perdendo a espiritualidade, a conexão com a verdadeira espiritualidade. E aí entra tudo no ego, aí começa a fazer essa salada religiosa que vocês estão aí experimentando, né? Aqueles que experimentou, acho que todos aqui que estão no canal, a gente já experimentou essa salada aí religiosa. Tudo do ego do homem, então doutrina de homem. E até tem umas, né, que tem até doutrina de demônio. Você vê a situação, né, pessoal? Não é fácil. Então, a frequência correta é a gente não se exaltar, é a gente se humilhar. Por quê? Porque todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E todo aquele que se exaltar será humilhado. É claro, pessoal, as escrituras. O que mais, pessoal? Tiago 4, versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloria das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, todos aqueles que entram vai querer se vangloriar de algumas coisas, das pretensões, do que tem. Então, toda essa glória é do ego, né? E é maligna. A gente não é para entrar nessa frequência, pessoal. Mas eu acho que. Será que os líderes, os pastores, as pessoas não estão lendo isso na Bíblia, pessoal? É bem claro. Nossa, pessoal, eu vejo aí, eu fico olhando, né? De vários grupos, né? Os comportamentos, a frequência que o líder desses grupos estão passando para os seus membros. Nossa, pessoal. Os pastores, né? Disparadamente já não tá nem olhando isso aqui. Eles estão se vangloriando aí, tá? Esses daí já pegou, desceu a ladeira de patinete, tá? Esse é o problema, tá, pessoal? Aí, por isso que estão tudo desviado. E pior que estão desviando bastante gente, né?
O que mais, pessoal? 2 Timóteo 3, versículo 2 até o 4. Vamos ler. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio, cheio de inimigo do bem, traidores, preci, 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 precipitadores, soberbo, mais amante do prazer do que amigo de Deus. Então, pessoal, o que é que Paulo escreve para Timóteo lá no capítulo 3, versículo 2 até o 4? Ele está dizendo que é nos últimos dias, né? Vai aparecer esses homens aí vibrando nessa frequência aqui, nessa bagaceira toda aqui que eu descrevi aqui, tá, pessoal? Só tem bagaceira aqui, tá, pessoal? Avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais. Nossa, pessoal, né? Ingrato, ímpio, sem amor pela família. Então, não tem mais amor pela família. Irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio. Nossa, é muita bagaceira. Mais amigo amante do prazer, então, prazer do ego, né? Do que amigo de Deus. Então, essa pessoa, ela está no ego, ela não é amigo de Deus. Ela não tem uma intimidade, porque aquele que tem intimidade é que é amigo de Deus. Então, ela está amando mais o prazer, fazer o prazer do ego dela do que fazer a vontade de Deus, tá? O que mais? Gálatas 6, versículo 2. Versículo 2. Leve o fardo pesado um do outro e assim cumpra a lei de Cristo. Então, pessoal, existe a lei de Cristo, né? Essa lei está onde, irmãos? Está na sua alma, no seu coração. Então, leve esse fardo. Quando você, né, ajuda, tá levando, tá, como é que se diz, tendo paciência com a pessoa, amor, a pessoa agindo da forma que ela, mas você tá tendo ali paciência. Então, você tá carregando o fardo pesado dessa pessoa. Aí você tá cumprindo a lei de Cristo. Entende? Que é a lei lá que ele deu. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas, com toda a tua força, toda a tua inteligência. E amará o próximo como a ti mesmo. Então você vai estar cumprindo essa lei, tá? Que é uma lei que está no nosso coração, na nossa alma. Essa verdade, tá? O que mais? Hebreus 13, versículo 16. Vamos ler. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Então, a gente não pode, né, pessoal, esquecer de fazer o bem e repartir com os outros. Porque para que a gente não fique egoísta, né? E o apóstolo Paulo ele escreve a gente fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Então, principalmente aqueles que são da nossa alma, são nossos irmãos de alma. A gente tem que fazer bem o bem a ele. Por isso que eu estou aqui, tá? E graças a Deus, no meu vídeo tá fazendo bem a você. Graças a Deus, tá? Você é meu irmão de alma. Tem muitos aqui que é meu irmão de alma e não sabe, tá, pessoal? Mas tá tudo certo, pessoal, tá? Você não sabe agora, você vai pegar a informação, você vai ficar sabendo, tá? A gente somos irmão de alma, você se afiniza com a minha frequência, você gosta do que eu falo, você se alegra com as coisas que eu falo. Então, você é meu irmão e minha irmã de alma, tá, pessoal?
Então, fazer o bem de repartir com os outros. O que você tem, pois, de tal sacrifício, Deus se agrada. Então, esse sacrifício de a gente fazer o bem, repartir o, as frequências, o bem que a gente tem com os outros, é importante, tá, pessoal? Que isso agrada a Deus. É um sacrifício que agrada a Deus, tá? O que mais, pessoal? Tiago 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe a mão de vocês e que tem a mente dividida, purifique o seu coração. Então, a gente, né, pessoal, aproximar de Deus alinhar a nossa alma com essa frequência. Então, o que é que a gente tem que fazer? Limpar a mão, pecadora. Vocês. Então, é essa limpagem do nosso ego, então, para a gente se aproximar de Deus. Porque Deus é espírito. Quem tem a mente dividida, então, nosso campo mental, você está com a mente perturbada, então, por isso que tem que equilibrar isso aí. Né? Purifique o coração. Então, purifique aí. Quando você vai limpando a mente, vai purificando seu coração, a sua alma. Então, vai tirando aquelas emoções erradas e colocando frequência mais evoluída. Aí tá vendo a purificação. É aqui, ó, pessoal. Aqui no meu canal chegaram assim. As mentes, tá, pessoal? Perturbada, dividida, a mente. Agora começaram a equilibrar, as emoções dela começaram a melhorar. Então ela está nessa frequência. Então, está nesse processo de alinhamento, de ir largando as coisas do ego e de se dedicando às coisas espirituais. Então, a maioria aqui, tá, pessoal? Eles estavam nessa frequência, tá? O que mais? João 17, versículo 22 e 23. Dê-lhe a glória que me deste, para que ele seja um, assim como nós somos um, eu nele e tu em mim. Que ele seja levado à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente me amaste. Então, olha o que Cristo está fazendo na oração, né? Pelos discípulos e pelos aqueles que ainda crê em Cristo. Então, você vê que não é só para os discípulos lá, né? Porque tem alguns aí dizendo, não, Cristo só estava falando lá para os discípulos, agora não está falando mais com a gente, não. Então, para que Cristo estava orando? Aqueles que iam crer em Cristo. Então, o que é que ele fala? Ele está dizendo, dele a glória. Então, a glória dele, né, foi passada para a igreja, para os apóstolos, deu a chave, né, para que ele seja um. Então, vai chegar na unidade, assim como somos um. Então, Deus é um com Cristo e Cristo com Deus. Eu nele e tu em mim. Então, eles estão ligados à minha frequência de Cristo, né? Quando ele se ligar à minha frequência, então ele vai estar ligado em mim e eu estou ligado em você. Que ele seja levado à plena unidade. Então, a gente entrar nessa unidade através da frequência, para que o mundo saiba que tu me enviaste e me amaste igualmente, que enviaste e amaste e como igualmente me amaste. Então, para que a gente saiba que Deus nos ama. Tá, pessoal? Então, quando a gente entra nessa unidade, é isso que a gente vai sentir Deus com a gente ter relacionamento com a frequência de Cristo, com Deus, tá? Então, a gente não vai estar só, a gente não vai se sentir só. A gente sabe que tem esse Deus nos cuidando, nos guiando aqui, tá? Mas a gente precisa entrar nessa frequência de Cristo. Senão você não vai sentir, tá? O que mais?
Efésios 3, versículo 16 e 17. Vamos ler aqui. Ora, para que com a sua gloriosa riqueza ele vos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Então, a fé é importante, né? E oro para que, estando arraigado, então, com base, né, alicerçado em amor. Então, Paulo, né, estava orando, né? Oro para que com a sua gloriosa riqueza ele os fortaleça. Então, Deus fortaleça nosso íntimo do nosso ser. Com poder. Então, com o poder dele, né? Por meio do seu Espírito. Então, é por meio do Espírito de Deus, Espírito Santo, né? Para que Cristo, então, essa frequência de Cristo, né? Habite no nosso coração, no coração de vocês, mediante a fé. Então, é mediante a fé, a gente crendo, Cristo vai habitar no nosso coração, na nossa alma. Ele vai trabalhar aí. Para quê, pessoal? Para quê? Para que, estando você já enraizado, alicerçado, né? Em amor, para que você vibre nesse amor aí que Cristo está no seu coração, na sua alma. Então, alinhar com a alma é a gente se alinhar com a frequência de Cristo e a gente se alinhar com Deus. E aí a gente vai ter poder, força, Deus vai nos fortalecer a cada dia, tá, pessoal? É isso que é o alinhamento da. Já pode estar falando isso, tá? O que mais? Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que começou a boa obra em vocês, quem é esse? É Deus, pessoal. Ele é que chamou. Se ele não despertar a consciência, se ele não chamar, se ele não enviar você para a frequência de Cristo, não vai acontecer nada, pessoal. Tá? Então, quem começou? Quem despertou a minha consciência? Quem despertou a sua, pessoal? Foi o irmão Samuel. Foi o irmão Samuel? Foi eu? Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Quem é que despertou a minha consciência? É o próprio Deus, pessoal. E ele vai nos levar a essa frequência de Cristo, tá? Para ser lapidado, trabalhado, purificado, para a gente voltar para ele. É o amor dele, né, pessoal? Para com a gente, né? Graças a Deus. Então, ele falou isso, né? Então, Deus começa a obra em quê? A obra é em você, né? Porque tem muitos que estão, eu vou para a igreja para fazer a obra de Deus. Pessoal, e a maioria, tá, pessoal, desses líderes deixando as pessoas nesse engano aí, tá? Porque tem interesse, né? Interesse de dinheiro, tem interesse de muitas coisas, não vai falar a verdade para você. Então, a obra é em você, pessoal. Você não vai precisar fazer obra em nada. A obra que você faz é em você, tá? E Deus trabalhando aí em você. Vai completá-la, então, Deus vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Cristo vai ter o seu dia. Dia de glória, né? Nas nossas vidas. O que mais? Salmo 105, versículo 4. Recorra ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Então, pessoal, essa é uma mensagem para quê? Para nossa alma, para nossa consciência, né? Recorra sempre ao Senhor. Busque, né? Busque o seu poder. Busque sempre a sua presença. Então, isso não é para
homem natural, o homem do ego. Isso é para o homem espiritual, o homem da sua alma. Ele está dando um recado, busque, você tem que buscar, tá? Para se conectar, se alinhar com a alma, tá? Então, busca. É assim que a gente busca. É nos alinhando à nossa alma divina, que é através de frequências, pessoal. Frequências mais evoluídas. É assim que a gente vai se conectando com o Criador. Eu tenho que falar isso aqui, pessoal, porque eu sei que o líder não vai falar isso. Nem outras religiões, tá? Também não vai falar. Aí ele fala, 1 João, você entende, pessoal, que a Bíblia é uma mensagem para a sua consciência? Está falando com a consciência? Porque como é que a gente pode buscar a presença de Deus aqui? Deus é espírito. Então, a Bíblia está falando com o homem espiritual para que você que se conecta com o Espírito de Deus. Você é que busca. É a consciência. O homem da carne, o homem aqui do identidade egóica, ele não quer buscar Deus, pessoal. Ele quer buscar outra coisa. Então, por isso que a mensagem da Bíblia é para o homem espiritual, é para a consciência do homem. Tá? E isso, muitos religiosos precisam aprender isso, porque eu estou vendo muitos nas redes sociais falando bobagem, tá, pessoal? Porque nem sabe para quem aquilo foi deixado escrito ali. É para o homem espiritual. Então, tem homem agora carnal no ego, que é tentando ler, tentando decifrar, tentando entender uma coisa que é para o espírito. Eles estão querendo colocar tudo carnal. Por isso que ele entende Santa Ceia, né? Como eles falam, Santa Ceia, né? Que é a ceia do Senhor. Ele entende física, mas é espiritual, né? Igreja, eles entendem a igreja física, tem que ter um templo. Ele não sabe que a igreja é espiritual. Então, por isso que essas pessoas estão errando por causa disso. Porque a mensagem não é para esse homem do ego, né? Só a maioria agora que estão nesses tempos, tudo pensando em dinheiro, cada um pensando em si, cada um sobre o seu ego. Acorda, pessoal, acorda para a vida, tá? Isso aqui é para vocês acordarem para a vida, tá? O que mais? A mensagem das escrituras toda é para o homem de Deus, tá? 1 João 5, versículo 4. O que é nascido de Deus, então, aquele que é espiritual, né? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, esse homem espiritual, esse homem de Deus, ele usa a fé. Ele vai vencer todas as barreiras energéticas, espiritual dessa realidade, usando a fé dele. A sua consciência usando essa energia, esse poder que foi colocado aí no seu ser espiritual. Você tem que usar a fé para vencer. Então, aquele que é nascido de Deus, então aquele que é homem espiritual, homem e mulher de Deus espiritual, ele vai usar a fé, tá? E muitos agora, tá? Tem até programas aí, aqueles que querem matar sua fé. É trabalho do inimigo, tá? Tá trabalhando aí para matar sua fé, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Deixa eu tomar um pouco de chá aqui, tá, pessoal? Mas a gente continuar aqui, tá? Então, o que é nascido de Deus vence o mundo, porque ele é espiritual. E a vitória dele, ele vai para vencer esse mundo aqui, ele vai usar a fé dele. Não deixe, pessoal, matar a sua fé, tá? Em Deus, crê em Deus, tá?
Irmão Samuel, eu vi muitas coisas erradas na religião. Eu passei muita, eu também passei. Mas eu não deixo aqui a minha fé, ninguém matar a minha fé. Porque a única coisa que vai sobrar é essa nossa comunhão, essa relação com Deus. Tudo vai passar, pessoal. Menos isso aqui. Então não deixe matar sua fé, tá? Porque você vai precisar dela para vencer esse mundo. Você que é nascido de Deus, que é espiritual, aqueles que despertaram, tá? Aí o que mais? Isaías 55, versículo 6. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Então, pessoal, essa é a profecia, né, que está em Isaías, porque o momento da graça é o momento da gente buscar o Senhor. Muitas pessoas, tá, pessoal? Depois vai chorar lágrima de sangue aí por não estar aproveitando esse tempo da graça. Porque o tempo da graça vai acabar e o Espírito não vai estar mais aqui, tá? Então busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Porque vai ter momento que você vai querer achar, não vai achar mais. Clame por ele enquanto está perto. Clame por ele. Então, enquanto o Espírito da graça, enquanto a frequência de Cristo está aqui, então clame, então vamos nos alinhar com essa frequência, alinhar com a nossa alma. E as pessoas estão aí brincando, tá? Muitos nessas religiosidades brincando aí de ser eu sou cristão, eu sou de Deus, tá? Tudo aí dormindo, tá, pessoal? Tudo na sua ganância, tudo no seu aí, tá? Ser humano, né? O ego, né? Trabalhando, né? Nesses lugares. E não entendendo realmente. Então, clame enquanto ele está perto. Por quê? Porque vai ter dia que as pessoas, os homens vai procurar essa conexão, não vai encontrar. É difícil, né, pessoal? Por isso que vocês precisam tomar consciência, né? O tempo agora é de a gente tomar consciência, se voltar a trabalhar a nossa espiritualidade, tá? E as religiões fizeram isso com essas pessoas. Essas pessoas agora, ela acha que ela para ter uma relação com Deus, ela precisa estar em algum grupo. E aí, nesses grupos, aconteceu coisas que magoou essa pessoa, traumatizou, né? Eu até falei aqui o que é o trauma espiritual, aquele trauma religioso. Eu acho que quase a maioria passou por essa situação, tá? Porque o que acontece nesses meios é bagaceira, tá, pessoal? Então, eu acho que a maioria, tá? Passou por esse trauma. E precisa cuidar disso, tá, pessoal? Precisa tirar esses traumas desses meios, tá? O que mais? Hebreus 11, versículo 6. Vamos lá, pessoal. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois que quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, né? Que Deus existe. E que recompensa aquele que o busca. Então, pessoal, por isso que sem fé, tá? Por isso que tem esses daí, os ateus. Me prova aí que Deus existe. Cadê a coisa concreta? Um dia desse eu estava ouvindo o programa, um camarada desse falando. Eu digo, rapaz, de onde saiu essa pessoa, pessoal? Me prove aí, me prove. Não, não tem prova, Deus não existe. Deus falando, né? Deve ser eu aí que deve ter sofrido trauma nessas religiões e tá aí agora falando que Deus não existe, que Deus falando para as pessoas, tá? Porque se ela
quer acreditar no coração dela, Deus não existe. Tá tudo certo, tá? Porque ele tá achando que o Deus que essa matriz religiosa tá trazendo é o Deus verdadeiro. E não é, tá, pessoal? Não é. Deus verdadeiro nunca vai fazer isso com ninguém, tá, pessoal? Mas isso é que essas pessoas, tá? E aí eles tomam atitude pelo o nível de consciência que ele tá na hora, né? Aí começa a falar essas bobagens aí, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Como é que se diz? Que aconteceu com essas pessoas. Agora, ela pode se curar disso? Pode se curar, pessoal. Trabalhar a espiritualidade. E a espiritualidade não tem nada a ver com religião. A gente aqui trabalha a nossa conexão com Deus, com a nossa espiritualidade. A gente ora aqui, a gente estuda. Tem várias pessoas aqui. E a gente não tem nenhum grupo religioso. Não é verdade? Então, é isso que eu estou trazendo para essas pessoas, tá, pessoal? Porque nesses grupos religiosos estão tudo manchado, tá, pessoal? Todas as religiões. Ah, não tem nenhuma religião verdadeira aí? Não, não tem nenhuma dessa aí que a Matrix fez. Você vê que a Bíblia fala a religião verdadeira é aquela que atende os órfãos e as viúvas, né, nas suas tribulações e se afasta da corrupção do mundo. Então, essa é a verdadeira religião. Então, é o que a gente está tentando fazer aqui, tá, pessoal? Tentando nos afastar da corrupção do mundo, do ego, né? E tentando fazer o bem, né? Os órfãos, as viúvas, as pessoas que estão nas dificuldades. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Para a gente, né? Estar na verdadeira igreja, tá? Que é uma igreja só, tá, pessoal? Não tem mais outra. Então, a fé é importante. Então, sem fé é impossível você estar agradando a Deus. Você tendo um relacionamento. Pois que dele se aproxime, então. Se você quer se aproximar com Deus, tem que ser com fé. Se aproxima, precisa crer que ele existe. Então, você precisa crer que Deus existe. Agora, se você, o ateu, está falando que Deus não existe, então você não vai se aproximar de Deus. Você não vai ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Você vê que maldade, tá, pessoal? Isso é uma maldade muito grande. Porque a gente já está encontrando dificuldade aqui, nessa realidade, e tem pessoas que querem tirar a fé, a conexão da pessoa com o Criador dela, pessoal. Você pensa assim, nossa, tem pessoas assim, irmão Samuel? Olha aí, pessoal. Olha as religiões, olha os ateus, olha aqueles que querem desviar a pessoa da verdade. Por isso que não é fácil, foi por isso que eu vim abrir meu canal aqui. Eu não tenho condição, pessoal, de ter canal. Eu não tenho condição de trabalhar essas coisas. Mas eu tive que abrir, tá? Porque o que tem aí tá tudo desviado da verdade, pessoal. Homens que vêm aqui para as redes sociais para falar mentira para vocês, desviar você da sua fé. Outros vêm para matar a sua fé. Aí fica difícil, né? Então, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então, que Deus vai recompensar. É nisso que eu estou acreditando, pessoal. Eu estou crendo. Por mais que eu não tenha nenhum benefício aqui nessa realidade, ninguém não me dê nada, ninguém me ajude, ninguém, né, não olhe para mim, ninguém. Eu sei que eu estou buscando esse verdadeiro Deus, eu sei que ele existe e ele vai me recompensar, porque eu estou buscando ele de todo o coração, com toda a humildade de todo o coração, com toda a verdade que existe dentro de mim. É isso que a gente tem que fazer. Senão a gente não se alinha
com a nossa alma, senão a gente não se alinha com a nossa essência espiritual, com o nosso Criador. Se a gente não fazer isso, pessoal, você tem que crer nessas coisas, tá? Que Deus existe, que eu vou me conectar com Ele, tá, pessoal? Ao que mais? Colossenses 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Então, a gente, né, pessoal, que é espiritual, a gente vai ter que se revestir do amor. Então, o que é se revestir do amor? É a gente começar a vibrar nesse amor. Então, a frequência, né, que a gente viu aí no vídeo, as frequências elevadas são o quê? Alegria, amor e paz. Então, a gente vai ter que se revestir disso. E quando a gente começa a vibrar nesse amor, a gente se revestir desse amor, o que é que acontece? A gente vai estar em conexão com a nossa essência divina, com a nossa alma. Por quê? Ele diz, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Elo é aquilo que liga, não é? Então, a gente vai estar ligado, é o elo perfeito que a gente vai ter com a nossa alma, a nossa essência, com o nosso Deus e com Cristo. Por isso que a gente tem que vibrar nesse amor. Agora, é fácil, pessoal? É fácil a gente vibrar no amor aqui, nessa realidade? Não é fácil, tá, pessoal? Mas é esforço. Falei, né? O reino de Deus é tomado pelo esforço. Então a gente vai ter que fazer esforço, né? Eu sei que não é fácil para a gente, mas a gente vai ter que fazer esse esforço para a gente nos, como é que se diz? Entrar nesse alinhamento, a gente entrar verdadeiramente com a conexão com esse Deus. Senão, a gente só vai estar brincando de religiosidade, de misticismo, espiritualidade, tá? A gente só vai estar brincando disso. É uma brincadeira gospel, tá? Uma brincadeira espiritualista. Tem que ser com verdade, tá, pessoal? Tem que se crendo, tem que ser com verdade, tem que ser. Por isso que Deus diz: quando me buscar, busque com choro, pranto, rasgue o seu coração e não a sua veste. É o que ele fala para Joel, né? Esse povo aí estão me honrando com lábio, mas o coração dele está afastado. Então Deus quer você por inteiro, como verdade, com verdade. Tá certo, pessoal? Acabamos esse tema, o alinhamento da alma, né? Nossa, foi uma novela, foi até a sexta parte, né? A gente agora está concluindo essa sexta parte, tá? Espero que vocês que não assistiram nenhuma parte, espero que você pelo menos assista as três últimas, né? Ou as três primeiras, tá? Para você ter uma ideia sobre o que é esse alinhamento, tá, pessoal? Depois que você assistiu essas seis partes, aí você pode tirar agora seu julgamento do que eu falei, tá, pessoal? Não julgue antes de assistir, tá? Pode me julgar, mas assistindo, tá, pessoal? Então, pessoal, acabou. Agradecer. Amanhã a gente vai iniciar outra série aí, tá? Devagarzinho a gente vai fazendo assim essa série para a gente ir compreendendo cada detalhe. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Vocês novos aí, tá, pessoal? Obrigado aí, vocês se inscreveram no meu canal. Obrigado pela visualização. Obrigado vocês aí que estão compartilhando o meu vídeo, tá? Obrigado. Obrigado vocês também que me ajudam aí aqui o canal, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!